Antes de mergulhar nessa história incrível, lembre-se de se inscrever no canal e ativar as notificações. Aqui cada história tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. Jonathan Whitman jamais imaginara que aquele seria o dia em que perderia tudo. Angela, sua esposa há 3 anos, acabará de dar à luz seu primeiro filho em uma luxuosa maternidade de Boston. O quarto estava banhado por uma luz suave e quente, mas para Jonathan, nenhum vislumbre de luz era capaz de iluminar o que ele sentia. Quando a enfermeira colocou o bebê nos braços de Angela, ela murmurou maravilhada: "Ele é um menino lindo." Mas Jonathan sentiu um arrepio percorrer seu corpo. Ele observou o rosto do filho, as feições que compartilhavam e aquela pele que ele jamais imaginara em seu sonho de herdeiro perfeito. Uma raiva contida o invadiu, misturada a uma sensação irracional de traição. Angela, radiante e exausta, sorriu ternamente para o filho. "Jonathan", disse ela suavemente. Mas ele desviou o olhar. Como poderia se alegrar com um filho que não correspondia às suas expectativas? Para ele, aquele nascimento não era um milagre, mas uma decepção, uma humilhação que não conseguia aceitar. Sem dizer uma palavra, ele saiu da sala de parto, deixando Angela sozinha com o bebê. Ela chorou por um longo tempo, abraçando Marcos com força, prometendo que lhe daria uma vida digna, repleta de amor e orgulho, apesar da ausência do homem que deveria ter sido seu pai. Jonathan partiu naquele dia, levando consigo seu orgulho, sua reputação e seu coração, deixando para trás uma esposa desolada, porém determinada, e um filho que, sem ainda saber, se tornaria o homem capaz de superá-lo 20 anos depois. O vento frio do inverno de Boston pareceu levar embora o último elo que ele tinha com aquela família. E no silêncio da noite, Angela fez uma promessa ao filho: "Não importa o que ele pense ou o que faça, um dia você mostrará ao mundo quem você realmente é." Marcus Whitman cresceu em uma casa modesta em Boston, longe das luzes e do prestígio que seu pai escolhera buscar sem ele. Angela, sua mãe, trabalhava incansavelmente, conciliando vários empregos, mas todas as noites dedicava um tempo para contar a Marcus histórias de coragem, dignidade e resiliência. Na escola, Marcus sentia o peso dos olhares. As crianças zombavam dele, às vezes cruelmente, por causa da cor de sua pele, de seu nome ou de sua situação familiar. Mas a cada humilhação, Angela repetia para ele: "As outras pessoas não definem o seu valor, Marcus. O que importa é o que você escolhe se tornar." Ainda adolescente, Marcus demonstrava sinais de inteligência e maturidade excepcionais. Matemática e informática eram seu refúgio. Enquanto outros brincavam lá fora, ele passava horas explorando o mundo através de livros e dos programas que codificava em um computador antigo que sua mãe conseguirá lhe dar. Ele forjou um caráter de ferro. A raiva e a dor que sentia transformaram-se em determinação. Ele não queria apenas ter sucesso, queria ser intocável, inatacável por aqueles que o haviam julgado ou ignorado. Seus amigos mais próximos, poucos mas leais, eram fascinados por sua capacidade de manter a calma diante da injustiça e por sua visão. Criar algo que mudaria sua vida e a vida de outras pessoas. Marcus sabia que um dia teria o poder de provar a todos, e especialmente a Jonathan Whitman, que a cor de sua pele nunca havia sido um obstáculo para sua grandeza. Aos 18 anos, ele recebeu uma bolsa integral para uma universidade de prestígio para estudar ciência da computação e finanças, deixando para trás as feridas da infância. Angela, orgulhosa, mas comovida, disse-lhe antes de sua partida: "Você é o filho que seu pai nunca quis, Marcus. E você é quem vai escrever a sua história, do seu jeito." 20 anos haviam se passado desde o dia em que Jonathan Whitman deixou sua família. A cidade de Boston havia mudado, mas certas lembranças permaneciam gravadas em sua mente, mesmo que ele se recusasse a nomeá-las. Certa manhã, enquanto folheava um jornal local, Jonathan se deparou com um artigo que imediatamente lhe chamou a atenção: a Fundação Whitman, transformando a vida de jovens desfavorecidos. Intrigado, e como ele mesmo admitiu com dificuldade, curioso para se aproximar da imagem pública de filantropia que tanto almejava, decidiu encontrar-se com Angela. Ele não sabia que o filho que rejeitara havia crescido, que se tornará Marcus Whitman, um jovem influente no mundo da tecnologia e das finanças. Angela, sempre digna, recebeu-o em seu escritório. Seu olhar era calmo, porém penetrante, uma lembrança silenciosa de tudo que ele havia perdido. "Jonathan, não esperava vê-lo novamente", disse ela com uma polidez calculada. Mas sua voz revelava uma frieza que fez Jonathan hesitar. Ele tentou sorrir, mas a tensão no ar era palpável. Eu queria entender o que vocês estão fazendo agora", gaguejou, quase envergonhado. Angela, conhecendo muito bem sua arrogância passada, assentiu com cautela: "Muito bem.
Mas saiba que tudo o que fazemos aqui é dirigido pelo meu filho e por aqueles que compartilham nossa visão. Enquanto Jonathan encarava a porta no fundo da sala, Marcos entrou. O homem que Jonathan outrora abandonara estava ali, ereto, confiante, irradiando uma autoridade natural que nenhuma riqueza poderia comprar. O choque foi imediato. Os traços familiares, os olhos de Jonathan, mas com uma presença, uma força e uma inteligência que ele jamais imaginara em um filho que repudiara. Marcos deu um passo à frente calmamente. Olá, eu sou Marcus Whitman. Jonathan sentiu o coração apertar. A realidade o atingiu com brutal intensidade. O filho que ele havia rejeitado não era mais uma criança frágil, mas um homem capaz de superá-lo em todos os sentidos. Vergonha, arrependimento e o medo de se tornar nada mais que uma figura secundária em sua própria família o dominaram. Marcos, ponderando cada palavra cuidadosamente, continuou. Fico feliz que você esteja interessado em nosso trabalho, mas aqui, as decisões não são tomadas de forma leviana. Tudo que você tiver a oferecer precisa ser sincero, ou será inútil. Jonathan assentiu com a cabeça, consciente de que, pela primeira vez na vida, não tinha controle de nada. E naquele escritório silencioso, passado e presente se encontravam numa tensão eletrizante, prenunciando confrontos que mudariam suas vidas para sempre. Nos dias seguintes, Jonathan foi convidado para várias reuniões com Marcos e Angela para conhecer o alcance do trabalho deles. Cada encontro foi uma experiência que o fez sentir-se humilde. Marcos, calmo e metódico, conduzia tudo com uma autoridade natural que Jonathan não pôde deixar de admirar, apesar de si mesmo. Certa tarde, Marcos convidou Jonathan para seu escritório principal. As paredes estavam cobertas de diplomas, certificados e fotos de projetos beneficentes bem-sucedidos. Imagino que você não esperava por isso, disse Marcos, observando a reação do pai. Jonathan ficou sem palavras. O jovem que ele havia rejeitado, o filho que deixará sozinho com a mãe, não era mais uma criança frágil. Marcos era um líder, um visionário, respeitado por todos, dotado de uma inteligência e força de caráter que eclipsavam as de Jonathan. Marcos sentou-se de frente para ele, com o olhar claro e direto. Você me abandonou, Jonathan. Você escolheu seus preconceitos em vez da sua família. A voz de Jonathan falhou. Eu não sabia. Você não sabia, repetiu Marcos friamente. Mas eu sabia. Eu sabia que precisava ser melhor, mais forte e mais inteligente do que você jamais foi. Angela, que observava a cena de longe, sorriu levemente. Ela havia criado Marcos com amor, paciência e firmeza. Sabia que esse momento chegaria, o dia em que Jonathan entenderia que seu filho não apenas sobrevivera, mas prosperara apesar de si mesmo. Jonathan sentiu o peso de todos os seus anos de orgulho e vaidade desmoronar. Ele acreditava que o tempo apagaria sua culpa, mas agora percebia que Marcos detinha não apenas a verdade, mas também o poder. Tudo que você pensa que controla neste escritório. Marcos continuou, eu controlo. E eu decido quem pode fazer parte deste projeto, não você. Pela primeira vez, Jonathan compreendeu que o filho que desprezara se tornará o homem que o superaria em todos os sentidos. A revelação foi brutal. Ele não era mais o chefe da família, nem o herói da própria história. E enquanto Marcos saía da sala para uma reunião urgente, Jonathan permaneceu lá, sozinho com sua vergonha, percebendo que seu passado o alcançara. Mais poderoso e inevitável do que nunca. Marcus Whitman havia planejado tudo com fria precisão. Ele não queria uma vingança explosiva nem confrontos públicos humilhantes. Não, ele queria mostrar a Jonathan, de forma sutil, mas irrevogável, que o filho que ele havia rejeitado se tornará muito mais poderoso do que ele. Algumas semanas depois, Marcos ofereceu a Jonathan a oportunidade de colaborar em um novo projeto filantrópico de grande escala. Mas impôs suas condições. Jonathan teria que trabalhar sob sua supervisão direta, acatar ordens e provar que estava genuinamente comprometido, não motivado por ganho pessoal ou desejo de redenção pública. Cego pelo desejo de redenção e pelo medo de perder o controle novamente, Jonathan concordou. Ele não percebeu imediatamente que Marcos havia assumido o comando da colaboração. Ele gerenciava as equipes, definia os orçamentos e tomava todas as decisões importantes. Cada sucesso do projeto reforçava sua competência e autoridade. Em uma cerimônia oficial de lançamento da fundação, Jonathan foi convidado a discursar. Ele tentou impressionar os presentes com palavras grandiloquentes, mas a plateia ficou cativada pela força silenciosa de Marcos. Repórteres fotografaram Marcos orientando voluntários, motivando jovens e lidando com situações inesperadas com uma facilidade que Jonathan não conseguiu igualar. Naquele exato momento, Jonathan compreendeu a magnitude do que havia perdido.
Ele acreditava que poderia manipular seu passado, mas o passado escolheu se voltar contra ele da maneira mais implacável. Marcos, o filho que ele havia rejeitado, agora não era apenas seu igual, mas seu superior indiscutível. Após a cerimônia, Marcos aproximou-se dele com um sorriso sereno nos lábios. Sabe, pai, eu cresci e aprendi que a verdadeira força não vem do dinheiro, do status ou do orgulho, mas de como você enfrenta a adversidade. Jonathan baixou a cabeça, incapaz de responder. Pela primeira vez, sentiu a profunda amargura de suas escolhas passadas. E naquele silêncio, Marcus Whitman, sem uma palavra de vingança, já havia alcançado a vitória definitiva. Angela, que estava ao lado dele, colocou a mão no ombro de Marcus e sussurrou: "Você transformou a dor em força. Você escreveu a sua própria história." Jonathan, por sua vez, retornou às sombras, um homem rico, porém humilhado, consciente de que o filho que rejeitara construíra não apenas sua vida, mas também sua vingança. Com graça e inteligência,